A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Teologia Homem, a Bíblia em Lições. Dando continuidade ao estudo sobre o profeta Ezequiel, nesta aula nós vamos aprender sobre Ezequiel ver a restauração de Israel. Se você não assistiu a terceira parte desta aula, eu te convido a pausar o vídeo e voltar lá e assistir para você não ficar perdido assim o contexto. É muito importante. Eu vou deixar aqui em cima um card do link desta aula. Mais uma vez eu te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu like, acionar o sininho e compartilhar com outras pessoas. Te convido também a visitar as nossas redes sociais aqui ao lado, lá eu posto assunto diferenciado. Se você quiser se aprofundar mais no estudo da Palavra de Deus, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link oficial do curso Interpretação Bíblica Gênesis Apocalipse, bem como o link do vídeo que eu gravei falando a respeito deste curso. É um curso muito interessante que vai trazer crescimento espiritual para a sua vida. Não deixe de acessar para conhecer, ok? Vamos à aula. Ezequiel vê a restauração de Israel. Vamos prestar atenção aqui no slide? Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. O papel de Israel na proclamação do reino de Deus fazia parte do plano de Deus para o mundo. Pois quanto ao povo de Israel se diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traçam a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Os projetos de Deus não falham. Ele é fiel. A declaração de Deus sobre a destruição de Jerusalém, a morte dos idólatras e todos os que praticavam injustiça social, arrancaram do profeta um grito angustiado. Ah, soberano Senhor, destruirás totalmente o remanescente de Israel? O Senhor consolou seu servo com a promessa de restauração de Israel à sua terra. Deus prometeu a restauração espiritual para validar o retorno de Israel à sua herança. A partir do verso 14 do capítulo 11, Deus responde a Ezequiel, dando-lhe uma maravilhosa mensagem de consolo e esperança. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, os seus irmãos, os seus próprios irmãos, os seus parentes e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os moradores de Jerusalém disseram: afastem-se do Senhor, a nós é que esta terra foi dada como herança. Portanto, diga: assim diz o Senhor Deus, embora eu os tenha expulsado para o meio das nações, e embora eu os tenha espalhado por terras estranhas, eu lhes servirei de santuário por um pouco tempo nas terras para onde foram. Por isso diga: assim diz o Senhor Deus, eu os ajuntarei do meio dos povos, e os recolherei nas terras por onde foram espalhados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Eu lhes darei um só coração, e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que ande nos meus estatutos e guarde os meus juízos e os execute. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Cuidado pastoral de Deus para com o povo exilado. A primeira visão de Ezequiel já demonstrou que o Senhor é Senhor de toda a terra. Ele se revelava não só em Jerusalém, mas em qualquer lugar em que o povo precisasse da sua ajuda. O exílio não resultaria na perda da sua herança na terra de Israel. Ezequiel devia transmitir tudo isso aos seus patrícios exilados como parte importante do seu ministério pastoral junto a eles. Mais tarde, veriam as profecias da tomada de Jerusalém cumprida em todos os seus detalhes, mas o próprio Deus seria o meio de culto deles. Assim poderia se sentir seguros quanto ao cumprimento das profecias de bênçãos futuras.
Deus então dá esperança para um belo futuro de reconciliação com Ele para todo Israel. A mensagem final de Ezequiel 11 nos diz muito sobre a grande misericórdia e compaixão de Deus. No fundo de seus pecados, enquanto eles ainda praticavam a idolatria, Deus promete a essas pessoas que um dia, no futuro, eles teriam a oportunidade de se arrepender, retornar à sua terra e fazer uma nova aliança com Ele. Essa aliança seria diferente de sua experiência passada, porque Deus fará com que o coração pedregoso, teimoso, duro, do mal e da rebelião seja removido deles e o substituirá por um coração de carne, alguém que seja macio, maleável, emocionalmente terno e receptivo. Em outras palavras, Ele lhes dará o seu espírito, a presença constante da sua glória e fará com que desejem obedecer às suas leis. Novamente, vemos uma maravilhosa consistência entre as mensagens do Antigo Testamento e a do Novo Testamento sobre o plano de Deus para a humanidade, ao contrário do que o cristianismo falsificado de hoje nos faz acreditar. Para concluir, em Romanos capítulo 15, versículo 4 está escrito: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Meditemos na mensagem de Ezequiel, bem como em todas as implicações que essa mensagem pode trazer para a nossa vida. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim, por isso por meio dele o amém é pronunciado para nós, para a glória de Deus. Está registrado lá em 2 Coríntios 1:20. Como indivíduos, muitas vezes enchemos nossas vidas com pressão econômica, entretenimentos constantes e várias atividades. Então nos perguntamos por que Deus não é verdadeiramente manifestado e trabalha em nossas vidas. O livro de Hebreus nos adverte a não negligenciarmos a uma tão grande salvação a que nos foi oferecida. Mas às vezes chegamos à conclusão de que estamos fazendo exatamente isso. Como Paulo disse a todos nós, está na hora de acordar do sono. Que o estudo da mensagem de Deus através de Ezequiel nos ajude a fazer exatamente isso. Tirarmos da nossa vida, do nosso coração, qualquer coisa que ocupe o lugar que pertence somente a Deus. Assim, Ele estará sempre pronto para nos visitar e restaurar a nossa comunhão com Ele. O Deus de Ezequiel é o nosso Deus. Então, o nosso culto tem que ser em espírito e em verdade, porque é assim que Deus é. Amém? E Deus te abençoe rica e abundantemente. Glória a Deus! Terminamos aqui mais uma lição, a idolatria e o castigo de Israel. Nessa aula nós vimos, nesse estudo, nessa lição nós vimos na parte 1, Ezequiel vê a idolatria de Israel. Na parte 2, Ezequiel vê o castigo de Israel. Na parte 3, Ezequiel vê a glória do Senhor. E na parte 4, Ezequiel vê a restauração de Israel. Espero que essa lição tenha abençoado muito a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Te agradeço muito por ter permanecido até o final deste vídeo. E mais uma vez eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, acionar o sininho e compartilhar com outras pessoas. Visita nossas redes sociais aqui ao lado, lá eu posto assuntos diferenciados. Se você quiser se aprofundar mais no estudo da Palavra de Deus, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link oficial do curso Interpretação Bíblica Gênesis Apocalipse, bem como o link do vídeo que eu gravei falando a respeito deste curso. É um curso muito interessante que vai trazer crescimento espiritual para a sua vida. Não deixe de acessar para conhecer, ok? Até a próxima lição, em nome de Jesus. Amém?